Fala, meus amados, a paz do Senhor Jesus. Meu nome é Jadson e hoje estudaremos junto a lição de número 3. Espero que todos estejam bem, pela graça do nosso Senhor Jesus. Lição essa que tem por título Uma Igreja Fiel à Pregação do Evangelho. Antes de começarmos, peço a sua ajuda. Este é seu canal de estudo bíblico da Escola Dominical. Canal este que está começando agora. Como está começando agora, precisa de mais da sua ajuda. E como você pode ajudar? Curtindo, que você incentiva o nosso trabalho, compartilhando e principalmente inscreva-se no nosso canal. Quando você faz essas ações, o YouTube entende que esse vídeo foi relevante para você e indica ele para uma maior quantidade de pessoas. Assim, mais pessoas poderão também estudar este mesmo assunto, conhecer um pouco mais a palavra, o canal cresce e você ajuda esse trabalho e adiante. Então, por favor, nos ajude. Sem perda de tempo, vamos para a lição. Texto áureo. Quando Pedro viu isso, disse ao povo: Varões israelitas, por que vos maravilhais disto? Ou por que olhais tanto para nós, como se por nossa própria virtude ou santidade fizéssemos andar este homem? Atos 3, versículo 12. A verdade prática diz o seguinte: a verdadeira pregação bíblica consiste em dar testemunho de Cristo no poder do Espírito. A leitura bíblica em classe se encontra em Atos 3, do 11 ao 19. E apegando-se ele a Pedro e João, todo o povo correu atônito para junto deles, no alpendre chamado de Salomão. E quando Pedro viu isto, disse ao povo: Varões israelitas, por que vos maravilhais disto? Ou por que olhais tanto para nós, como se por nossa própria virtude ou santidade fizéssemos andar este homem? O Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, o Deus dos nossos pais, glorificou o seu Filho Jesus, a quem vós entregastes perante a face de Pilatos, negaste, tendo ele determinado que fosse solto. Mas vós negaste o santo e o justo, e pediste que vos desse um homem homicida. Mataste o príncipe da vida, a qual Deus ressuscitou dos mortos, do que nós somos testemunhas. E pela fé no seu nome, fez o seu nome fortalecer a este que vedes e conheceis. E a fé que é por ele deu a este, na presença de todos vós, esta perfeita saúde. E agora, irmãos, eu sei que o que fizeste por ignorância, como também os vossos príncipes. Mas Deus assim cumpriu que já dantes da boca de todos os seus profetas havia anunciado que Cristo havia de padecer. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos para que sejam apagados os vossos pecados e venham assim os tempos do refrigério pela presença do Senhor. Pregação forte de Pedro. Pedro não dava rodeio, ia direto ao ponto. E o primeiro tópico vai dizer a respeito da igreja que prega as Escrituras. Nesse primeiro tópico temos 3 subtópicos. O primeiro tópico é: as Escrituras revelam a Deus. Salmo 119, capítulo 105 diz o seguinte: lâmpada para os meus pés é a tua palavra, luz para os meus caminhos. Salmista acrescenta ainda que guardou a palavra de Deus em seu coração para que não pecasse contra Deus. Hebreus vai dizer que a palavra é viva e eficaz, mais penetrante que qualquer espada de 2 gumes, capaz de ir até o ponto onde se divide a alma e o espírito, apta para discernir pensamentos e intenções. Pregação sem palavra é sermão motivacional. Se queremos conhecer a Deus, é através da palavra que ele se revela e é através dessa revelação que podemos, então, fazer uma verdadeira pregação do Evangelho. Pedro em nenhum momento substituiu a palavra por um outro discurso que fosse mais favorável. Nos últimos tempos, temos visto muitos ataques à palavra do Senhor Jesus. Ataques do tipo: a palavra precisa ser atualizada. Mas como Billy Graham, a igreja que se pretende pentecostal ainda diz: a palavra ela é mais atual que o jornal de ontem. O problema é que muitas igrejas hoje se tornou comércio. E como se tornou comércio, procura agradar os seus diferentes nichos. E se desenvolve subdivisões de igreja. Uma igreja mais liberal, uma igreja para pessoas de uma certa idade, uma igreja mais jovem, uma igreja que agrade um determinado extrato social, por isso com áreas privativas, com áreas exclusivas, all exclusive. E como tenta agradar diferentes nichos, faz uma pregação para cada nicho. Para o nicho liberal, uma pregação mais liberal. Para o nicho em que está preocupado com as riquezas deste mundo, uma pregação voltada às prosperidades.
Para o nicho que está preocupado com sua saúde, uma pregação voltada à sua saúde, mas pouco se acha nisso reino, pouco se acha nisso a volta do nosso Senhor Jesus, pouco se acha nisso a cruz. Evangelho é cruz. Quando o Evangelho perde de vista a cruz, perdeu de vista o seu principal escopo. E Pedro, munido da palavra, ele começa a explicar a partir de algumas referências bíblicas. Pedro mostra que aprendeu com nosso Senhor Jesus. Por quê? Quando os discípulos se dispersam logo após a morte de Jesus, ficam todos atônitos, sem saber direito o que tinha acontecido. Os discípulos pareciam ter se esquecido dos ensinamentos de Jesus. Jesus, antes de morrer, disse que era necessário que assim acontecesse, que como Jonas passou 3 dias e 3 noites no ventre da baleia, ele precisava passar 3 dias e 3 noites no ventre da terra. Ele também predisse que os profetas tinham dito a respeito do seu nascimento, vida e morte, mas naquele momento da morte do Senhor Jesus, os discípulos apenas se preocuparam com a tempestade que via aos seus olhos, se esquecendo que estavam andando sobre as águas. E saindo dali atônitos após a crucificação, esquecendo tudo aquilo que Jesus tinha dito. Mas quando Jesus ressuscita, as mulheres veem a Jesus. Primeiro é visto pelas mulheres que o seguiam, depois é visto pelos seus discípulos, é visto no caminho de Emaús. E em todas as oportunidades, Jesus fala de quê? Da palavra. Fala que era necessário que se cumprisse aquilo que estava em Gênesis, era necessário que se cumprisse aquilo que Moisés falou, era necessário que se cumprisse aquilo que disse Davi, era necessário que se cumprisse aquilo que diz Isaías ao seu respeito. Cita uma série de passagens para dizer que tudo o que aconteceu era necessário. E esse discipulado, que dura aí por cerca de 40 dias após a sua morte, deixa frutos. De maneira que Pedro, agora pela segunda vez, lança mão da palavra. A primeira vez lançou mão da palavra após Pentecostes para dizer que tudo aquilo que aconteceu era necessário e a promessa ali estava se cumprindo, o derramamento do Espírito Santo, porque Jesus tinha dito em Lucas 24 que ficar em Jerusalém até que do alto seja revestido de poder. E Pedro, logo após o Pentecostes, lança mão do quê? Da palavra para explicar aquilo que havia acontecido. Isso que foi dito pelo profeta Joel, isso que foi dito pelo nosso Senhor Jesus, que seríamos cheios do Espírito Santo. Esta é a confirmação de que ele foi recebido no céu, está à destra de Deus. Foi feito Senhor e Rei. E o Espírito Santo, ao sentirmos ele, uma espécie de carta do Senhor Jesus dizendo: eu fui recebido no céu pelo meu Pai, estou à destra, fui feito Senhor e Rei. Recebei, pois, agora o meu Santo Espírito, que eu falei que do alto vós seriam revestidos de poder. Assim se deu no Pentecostes. Pedro, agora após a cura desse coxo, olha e faz novamente uso da palavra para explicar aquilo que aconteceu. Primeiro, Pedro não tenta se vangloriar pelo aquilo que foi feito. Muitos pregadores hoje tentariam atrelar isso à sua vida de santidade. Isto aconteceu porque eu passei 3 dias e 3 noites lá no monte, jejuando, orando, me sacrificando, renunciando, e por causa da minha busca, tal milagre se foi feito. Pedro e João olham e falam assim: vocês estão pensando que foi por meu mérito, por minha virtude ou santidade, que tal coisa se aconteceu? De maneira nenhuma. Isso foi feito por aquele a qual vós crucificaste. Pregação essa que não tem melzinho na chupeta. Pregação que não atenua em nenhum momento a gravidade daquilo que o povo de Israel fez. Pedro está pregando de maneira tão dura que ele está acusando aquele povo de assassinato. Não assassinato de um qualquer, mas assassinato do Filho de Deus. O justo, o sem pecado, o sem mácula. Este é o pecado que Pedro está imputando naquele povo. Vocês assassinaram o santo, o justo, o sem mácula, o Filho de Deus. E Pedro faz isso de uma maneira didática, mostrando as diferentes passagens na Escritura que apontam para Cristo. Ele faz menção a Deuteronômio, no 15 ao 19, dizendo que seria levantado um profeta, Moisés dizendo que seria levantado um profeta, e a este profeta o povo deveria ouvir. E aquele que não ouvisse seria requerido dele essa não escuta. Ele faz menção a Gênesis 22, quando Deus fala: Abraão, agora eu sei que tu és justo.
da tua semente, da tua descendência, nascerá um que abençoará todo o povo. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Ele faz menção a Daniel 9:26, que o justo seria morto, seria retirado do meio do povo. Pedro faz menção em inúmeras passagens do Antigo Testamento que demonstram de maneira pedagógica como Deus se revelou ao povo. Pedro evidencia todas as passagens do Antigo Testamento e como Deus se revela de maneira pedagógica e como Deus profetiza e anuncia o seu Filho Jesus. Através dos profetas, através do sacrifício, através dos ritos judaicos que ali eram feitos, tudo apontava para Cristo. A Páscoa, a festa dos tabernáculos, o pão asmo, o cordeiro, tudo era uma forma pedagógica de Deus ensinar como manifestaria seu filho. De maneira mais clara, através dos profetas, a Virgem dará à luz a um filho e seu nome será Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Miqueias vai dizer que tu, Belém Efrata, de maneira nenhuma será menor entre as tuas irmãs, porque de ti sairá o Salvador. Pedro faz menção a todas essas passagens e mostra para o povo que eles crucificaram o Cristo. Fazendo menção ao Salmo 22, vocês transpassaram o justo, vocês lançaram sorte sobre suas roupas, o expuseram ao vitupério, vocês não quiseram aceitar o Salvador. E este Salvador foi morto. Mas convinha que ele fosse morto porque assim estava escrito nas Escrituras. E ele ressuscitou como assim estava escrito. E ele foi recebido no céu como assim estava descrito no Salmo 24. E ele enviou o seu Santo Espírito para nós, como ele disse antes de ir. E agora, este proporcionou esta cura a este homem. Isto é palavra. Na primeira pregação de Pedro, o livro de Atos vai usar o termo cataniguição, que nós utilizamos como arrependeram, compungiram em seus corações. Mas cataniguição quer dizer muito mais do que isto. Quer dizer que eles foram perfurados. Traz a ideia, a menção de ser transpassado. Aquele arrependimento que bate forte no peito, que você chega a engolir seco. De maneira que eles dizem, e agora, irmãos, o que faremos? Se a princípio eles estavam utilizando o termo Galileu, eles estavam utilizando esse termo de forma pejorativa, porque Galileu, Nazareno, era utilizada de forma pejorativa naquele tempo, como muitas pessoas hoje fazem com uma certa xenofobia em algumas regiões do país, ou quando chama alguém de matuto, ao chamar de Galileu, Nazareno, estava meio que chamando essas pessoas de matuta, pessoas indoutas. Mas após serem cheios do Espírito Santo, modifica-se as atitudes. E a atitude agora é, varões, irmãos, o que faremos? Ou seja, eles foram perfurados pela palavra, eles foram transpassados. A palavra foi até a junta e a medula, foi até o local onde se divide alma e espírito e provocou uma mudança de mente, metanoia. Metanoia não quer dizer apenas um arrependimento raso, do tipo, eu fiz aquilo, estou arrependido e agora vou tentar melhorar, não vou fazer mais. Para entendermos melhor a metanoia, temos que voltar a João 3, quando Jesus conversa com Nicodemos. Nicodemos vai ter com Jesus e Jesus fala, Nicodemos, é verdade nascer de novo? A pergunta surpreende Nicodemos. Como assim? Nascer de novo? É possível um homem já velho voltar ao ventre da sua mãe? Jesus olha e fala, Nicodemos, tu és mestre? Não sabe disso? É necessário nascer de novo. Agora, da água e do Espírito. O que Jesus quer dizer com isso? Se nos atentarmos a 1 de Pedro 1,18, ele vai dizer o seguinte, não foi com coisas vãs que fostes resgatado da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebeste dos nossos pais. Davi, no Salmo 1, ele vai falar bem assim, maldito é o homem que se assenta na roda dos escarnecedores, que anda segundo os conselhos dos ímpios. A Bíblia adverte que as más conversações corrompem os bons costumes. Assim nos alerta 1 Coríntios 15, no seu capítulo 33 ao 34. O que a Bíblia está querendo dizer com isso? Que, quando nascemos, estamos imersos em uma cultura. Essa cultura depende da nossa cidade, do nosso estado, do nosso bairro, da nossa família. Só que o problema é que essa cultura vai nos ensinar o que é bom, o que é belo, o que é feio, o que é desejável. Nós não nascemos dizendo que queremos um carro, uma casa, que queremos ter uma vida Y ou X,
mas essas coisas são construídas com o tempo a partir das nossas referências culturais. Só que o grande problema é essas referências culturais emergem a partir de uma natureza caída, uma natureza que caiu em Adão e se corrompeu de lá para cá. Então temos como referência uma cultura que é erigida a partir de homens e mulheres caídos. Então essa cultura vai nos mostrar que o bom, o belo, o desejável é aquilo que é pecaminoso, que nos afasta do nosso Criador, que o bom e o belo é aquilo que é pecaminoso. E isso vai formar o nosso subconsciente, aquilo que Freud vai chamar de subconsciente, que o Augusto Cury vai chamar de piloto automático. Esse piloto automático vai nos direcionar, vai formar no nosso interior um conjunto de disposições que nos aponta para o pecado. Como mudar isso? Nascendo de novo da água e do Espírito. Agora é necessário entender que toda a nossa referência cultural era negativa, que era equivocada, que era pecaminosa, que era uma consciência afastada de Cristo. E isso só é possível através de uma palavra que confronta, uma palavra que diz: você está errado, você é pecador, arrependei-vos, metanoia, mudai a sua mentalidade. Agora como referência a água e o Espírito, não essa maneira de viver que vocês herdaram de vossos pais, como Pedro nos adverte em 1 Pedro 1,18. Então essa primeira parte já ficou bem explicada, porque as Escrituras revelam Deus. Desde o Antigo Testamento, Deus se mostra através das Escrituras nos mínimos detalhes e de forma pedagógica. Uma revelação progressiva que vai ampliando, até que o homem conheça a plenitude dos tempos em Cristo. Segundo, as Escrituras testemunham Jesus. Como Jesus nos advertiu em João 5,39, examinai as Escrituras, porque elas de mim testificam. Os profetas nos apontam para Jesus, os salmos apontam para Jesus, a palavra como um todo aponta para Jesus. E, principalmente, as Escrituras confrontam o pecado. A palavra de Deus nos adverte que toda a Escritura, ela nos exorta, ela nos edifica e ela nos consola. Se não há exortação, se não há edificação, se não há consolo, não é palavra de Deus. Profecia, ela deve exortar, edificar e consolar. Esse melzinho na chupeta que você é o ponto fraco de Jesus, que nós precisamos atualizar a palavra para que a palavra concorde com os meus pecados, como Paulo nos advertiu, seja considerado anátema. Ainda que um anjo do céu desça e anuncie um outro evangelho, além daquele que vos tenho anunciado, seja considerado anátema. O tópico 2 vai dizer a respeito da igreja que prega no poder do Espírito Santo. Não devemos esquecer que sem o Espírito nada podemos fazer. Jesus adverte em Mateus 10:19 que é o Espírito que guia todas as palavras que saem da nossa boca. Jesus adverte que quando os discípulos fossem presos, não precisavam se preocupar com o que haveria de dizer, porque o Espírito assim se faria presente e aconselharia tudo aquilo que deveria ser dito. Em 1 Samuel 10, a gente vê Saul sendo ungido rei, e após ser ungido rei, ele é cheio do Espírito Santo e profetiza. Em Juízes 16:20, a gente vê Sansão se levantando mais uma vez para ir contra os filisteus, mas já o Espírito tinha se retirado dele. Quando o Espírito se retira do homem, ele nada pode fazer. Como o salmista Davi falou: por favor, não retires de mim o teu Espírito. Pedro, antes de ser cheio do Espírito Santo, ele está lá cortando a orelha de Malco, Pedro está negando à beira da fogueira, Pedro está dizendo que vai fazer uma coisa e fazendo outra. Mas quando Pedro é cheio do Espírito Santo, ele olha com os olhos fitos naquele homem. Não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho te dou. Em nome do Senhor Jesus, levanta e anda. Se quando Pedro não tinha o Espírito, batia em seu peito dizendo: Senhor, de maneira nenhuma eu negarei, agora com o Espírito é zero arrogância. Não foi eu que curei esse homem? Por que vocês estão olhando para mim como se por minha santidade, por minha perfeição, este homem foi curado? Este homem foi curado em nome do Senhor Jesus. Quando o Espírito Santo entra na vida do crente, novos frutos são produzidos. Aquele que Gálatas 5:22 vai dizer: amor, paz, longanimidade, bondade, temperança e todas essas coisas em que sem o Espírito não podemos ter.
e principalmente os dons espirituais. Jesus adverte que ficai, porém, em Jerusalém até que do alto seja revestido de poder. Agora que eles ficaram em Jerusalém como o Senhor havia dito, que foram cheios do Espírito Santo, Pedro pega a palavra e prega e mais de 3.000 almas são salvas. Nesse segundo acontecimento em que o coxo é curado, mais de 5.000 almas se rendem. Pedro poderia ficar apenas na vanglória, dizendo: eu curei este homem porque eu sou um homem cheio do Espírito Santo. Mas Pedro não perde a oportunidade. Esse homem não foi curado por mim, mas foi curado por Cristo. E curado por Cristo, aquele a quem vós transpassaste, começa ali já a pregar. Não perde uma oportunidade. Os principais da sinagoga dizem assim para Pedro: Pedro, não faça isso, não fale em nome de Jesus. Pedro fala: eu vou agradar quem? A homens ou a Deus? O grande problema é, muitos pregadores hoje querem agradar a homens, com discursos mansos, com discursos que concordam com o pecado, com discursos que não apontam o erro. Mas o homem cheio do Espírito Santo prega segundo a palavra. E pregar segundo a palavra é confrontar os nossos erros, os nossos pecados e delitos. E apontar para a esperança que é Cristo. E o terceiro tópico vai dizer sobre a igreja que prega a esperança vindoura. Alerta a uma sociedade indiferente. Havia muito tempo que aquele coxo estava ali na porta do templo chamada Formosa. Muitas pessoas passavam por eles, não faziam muito caso dele caído ali no chão, sentado, pedindo esmolas. Alguns talvez para aliviar a sua consciência até davam alguma esmola. Mas ação efetiva não havia. Era uma fé morta, uma fé sem obra, uma fé que não tinha como sintoma atitudes. Jesus até advertiu aqueles fariseus na passagem do samaritano, dizendo: quem é o próximo? Ele vai dizer que o samaritano, aquele que se atentou para o sofrimento do seu próximo, que o colocou na estalagem, que deu o seu dinheiro e disse assim: se isso não for suficiente, quando voltar eu dou mais. Não ao levita que passou, não ao sacerdote que passou, fingiu indiferença, fez uma oração seca, mas quem fez uma ação real. E agora os sacerdotes, os principais da sinagoga, questionam Pedro e João: por quem curaste esse homem? Pedro fala: a preocupação de vocês é por quem eu curei esse homem? Esse homem estava há 40 anos, coxo, sentado ali, vocês olhando com indiferença para ele. Vocês estão preocupados só quem o curou? Vocês não estão felizes porque ele foi curado? E principalmente, Pedro não termina na cura, ele aponta para a esperança vindoura. Porque é necessário refletir o seguinte: aonde está hoje esse coxo? Aonde está Bartimeu? Aonde está Paulo? Aonde está Pedro? Aonde está João? Todos mortos. Coríntios 15, 19 vai advertir o seguinte: se esperamos Cristo apenas para esta vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. O grande problema da nossa geração é a preocupação naquilo que é terreno, a preocupação no tempo presente. Só que o tempo presente passa, é efêmero, é passageiro. Mas a promessa deixada por Cristo, essa é eterna. Essa dura de eternidade em eternidade. A promessa da vinda do Senhor é algo que excede em tamanho a qualquer coisa corruptível do tempo presente. Então, por mais que uma cura seja interessante, por mais que bênçãos materiais sejam interessantes, esse não deve ser o principal escopo do Evangelho. Por isso, Pedro adverte a respeito da vinda do Senhor Jesus. Haverá o tempo do refrigério. Arrependei-vos. Arrependei-vos e participai dessa salvação. Meus amados, essa foi a Escola Bíblica Dominical da terceira lição que falou sobre esses 3 pontos. Para concluirmos, a conclusão vai nos mostrar o seguinte. Primeiro, Pedro conhecia muito bem a palavra e por isso poderia pregar com autoridade e ele era cheio do Espírito, então não era um conhecimento morto sem o Espírito Santo agindo ali. Depois, a palavra do Senhor é a premissa de qualquer coisa. A cura é até legal, mas é algo secundário em relação à promessa que nos espera. A vinda gloriosa do nosso Senhor Jesus. E é sobre essa vinda que devemos manter a nossa esperança. Se você chegou até aqui, não esqueça de curtir, de compartilhar e de comentar. Se não comentei algo, comente aqui embaixo o que eu preciso acrescentar na aula para ir melhorando cada vez mais os nossos estudos. A paz do Senhor Jesus e fiquem na paz. Até a próxima!